Se liga, Conexão Jovem está no ar. Esse é o Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. Seja mais uma vez bem-vindo. Aqui é o seu espaço, aqui é o seu lugar. A partir de agora, você pode participar com a gente através das nossas redes sociais. facebook.com/Conexão Jovem Oficial, está aparecendo aqui embaixo na sua tela. Nosso Instagram também, milhares de seguidores lá, acompanhando as nossas postagens, interagindo com a gente, tá? @PG Conexão. O Chapolin já está aqui, Peraí, que eu tô... Tá no final, peraí. É que eu tô na final da fase aqui do jogo aqui. Ah, não acredito. Tá no finalzinho, eu não queria perder. Aliás, já que o Chapolin começou com essa introdução... É que tá bem legal, sabe que no celular a gente vicia, né? De fato. E tá muito fácil. Vou deixar aí, do lado né? aqui. A gente vai falar sobre games hoje. Será que eles atrapalham a nossa vida ou será que eles influenciam positivamente quando o assunto é evangelho, sabe, Chapolin? Pois é. Levar a mensagem de Jesus para as outras pessoas. Será que os games têm atrapalhado ou ajudado a gente? Olha, no trabalho, pelo que vocês viram aqui, atrapalha. Mas tem muita gente, Bia, que demoniza o game, fala que, sei lá, o jovem não pode jogar. Será que existe esse... Ou pelo menos para a gente entender, pode ou não pode? Ou pelo menos deixar uma pulga atrás da sua orelha para você pensar. Porque aqui no Conexão, Bia, a gente não gosta de dar respostas prontas, não. A gente quer que você... faça você pensar e tomar suas decisões também. Exatamente. Então vem com a gente, porque o nosso convidado, daqui a pouquinho você vai conhecer ele. Aliás, ele já é de casa, você já conhece ele. E esse é o tema de hoje e ele vai conversar com a gente para abrir a nossa cabeça, tá bom? Seguinte, em 8 anos, o número de empresas desenvolvedoras de games aqui no Brasil aumentou quase 600%. Olha esse dado, hein? E os jogos por aqui, o mercado de jogos aqui no nosso país, de jogos eletrônicos, movimenta nada mais, nada menos do que 900 milhões de reais por ano. É muita coisa. E os games realmente estão presentes aí no nosso dia a dia, né? No dia a dia da galera e tem influenciado muita gente. Mas e aí, como é que fica esse lance do evangelho e os games? É isso mesmo. Será que os games são uma ameaça para esse nosso papel principal nesse mundo, que é falar de Jesus para as outras pessoas? Ou será que os games seriam os nossos aliados? Uma dúvida cruel, né? Mas chega mais porque o bate-papo é com um cara super fera no assunto, você já conhece ele é daqui de casa do Conexão e vai abrir mais uma vez a nossa cabeça, tá bom? Não sai daí e a gente quer saber a sua opinião, diz aí. Vocês costumam jogar jogos de tabuleiro? Não, por exemplo, eu tenho um filho de 5 anos, mas a gente joga, tem aqueles joguinhos de memória, eu já ensinei pra ele a jogar dama, que pra ele ainda tá difícil. Sim, costumo. O que você joga? Só jogo dama, é o único que eu sei. Você joga com seus amigos? Como é que você joga? Já jogo com meus amigos, bastante. Eu chamo bastante gente, aí a gente joga tudo junto. Banco Imobiliário? Nossa, joguei muito, é verdade. É que eu imaginei aquelas... War, já joguei muito, mole, demais. Todas as férias, reúne primo, não tem, tá chovendo, não dá pra jogar bola. Pô, vamos jogar Banco Imobiliário, vamos jogar War. Eu jogava muito aquele Banco Imobiliário quando eu era menor, mas hoje em dia, a vida corrida não dá tempo. E você tem algum jogo de tabuleiro que você gosta? Não costumo jogar não. Nada assim? Celular mesmo. Gosto de tabuleiro, não. Imaginação você joga? Imaginação, já joguei. Na verdade, eu não tenho muito interesse em jogos, mas assim, eu gosto só daquele Uno, só. Sim, eu gosto muito de jogar xadrez, sabe? É um jogo assim que me distrai muito, principalmente pelo meu problema. Eu tenho TDAH, então tipo assim, ele faz com que minha concentração seja maior. E você saberia me dizer o que é gamificação? Você já ouviu essa palavra? Não. Nossa, muito menos vou saber responder essa pergunta, não sei. O que seria o game? Como que é? Gamificação. Gamificação, não. É o jogo do tabuleiro virando videogame? Eu acho que é quando você encontra uma menina que você falou, você joga videogame? Ela, sim. E eu também gosto. Então vamos ficar? Então vamos jogar videogame e ficar. Chama gamificação. Não mesmo. Não tenho ideia. Sei lá, suponho que seja tornar algo pro universo dos games. Beleza, você pode continuar participando com a gente, tá? facebook.com/Conexão Jovem Oficial, nosso Insta também, @PG Conexão, para você dizer aí a sua opinião sobre os games. Você acha que é uma coisa
assim, errada, acha que vicia, acha que o cristão, o jovem cristão, né, aquele que de fato leva Cristo no coração e Cristo para as outras pessoas, não pode se envolver com games. Escreve aí pra gente, fala a sua opinião, é sempre muito importante ter aqui a sua participação, beleza? Bom, Chapolin, que é um cara que eu tive que chamar atenção no começo do programa, porque tava jogando. Tá no pause aqui que eu preciso terminar essa fase, tá muito difícil. Depois você me ensina, me indica o joguinho aí, tá? Depois eu te falo, Bia. Pra falar sobre games, Chapolin, tem um cara que já é de casa, né? O nosso colunista, Gabriel Ferreira, mais conhecido como Gabas. Tudo bem, Gabas? Português mais brasileiro que existe. Ah, é? Praticamente, né? Pelo menos na Novo Tempo. Você está há quanto tempo aqui no Brasil? Já vai fazer 15 anos já. 15 anos já tem carteirinha de brasileiro, né? já. As filhas são brasileiras, Esposa esposa brasileira, então não tem conversa. Isso é verdade. Tem essa dupla cidadania aí, né? Agora já tá super dividido. Não dá pra voltar e deixar tudo para trás. Massa. Gaba, você tá segurando aí um livro que já passou por aqui no Conexão, viu? O Adventista e a Cultura Pop. Se quiser, pode mostrar aí pra galera ver. É um livro que, inclusive, já está na segunda tiragem. Aí eu tive essa informação na semana passada. Justamente, ele já deve estar na segunda tiragem e já deve estar até terminando o processo de tradução para espanhol. Ele vai ser lançado acho que, pelo menos em princípio, já em 2 países de língua hispana aqui da América do Sul, né? Argentina e, se não me engano, Equador, ou agora não me lembro qual é o outro. Mas é um livro que tem feito assim, uma boa participação, vamos dizer assim, desse tipo de assunto para os jovens, que praticamente não existia nada oficialmente escrito assim, do ponto de vista da igreja, no caso, como o título diz, o Adventista e a cultura pop, né? Então isso fala de dos vários ramos assim, da cultura pop. Uma delas é o games, né? Sim, e nesse livro você tem um capítulo especial para falar sobre games, né? Justamente, eu escrevi junto com o professor Fábio Darius um capítulo que nós fizemos um panorama sobre os games desde vamos dizer assim, não tão dos primórdios, né? Mas pelo menos desde ali do final do século XIX, o que representava os games, o que eram os games naquela época, até hoje em dia e, obviamente, especificamente, como é que os games entram dentro da nossa igreja adventista e o relacionamento agora mais contemporâneo, mais moderno, dos últimos 50 anos, 30 anos para cá, como é que está e, claro, um levantamento também do Brasil, né? Como é que é o estado do Brasil, como é que nós estamos usando isso para evangelizar ou não e as possibilidades de mercado e também de evangelismo. Então, demos uma pincelada por cima. É um livro realmente com muito conteúdo, mas vocês podem ver que é bem fininho. Então, o conteúdo é pontual e abre portas. E a diagramação dele também tá legal, tem figuras e tal, é bem bacana. Tá leve de ler, é uma diagramação que é feita por coluna única. Então, com uma letra boa, grande, com bastante informação adicional. Ó, tá aparecendo aí na sua tela o link para você acessar, caso você se interessou aí pelo livro e tal, para você adquirir, tá bem bacana. Eu já li o livro, super recomendo, acho que abre bastante a nossa cabeça. Inclusive, você dá uma pequena participação no próprio livro. Uma pequena participação lá no final do livro, sim, um testemunho, uma história, né? Enfim, com a minha relação com a cultura pop, bem... Então, assim, mas não compra o livro porque eu escrevi lá no finalzinho, né? Aliás, minha participação é muito 0,0001, né? Mas o conteúdo do livro tá show de bola, muito bacana. Gabas, você é um cara, assim, que quando a gente vai falar de eletrônicos, tecnologia, games, você é a pessoa sempre mais indicada porque gosta, trabalha com isso e tal, né? Influencia jovens nessa área também. Você pode dar um panorama rápido mesmo pra gente dos games, assim, há o quê? 30, 40 anos atrás? Se existia de fato, que influência tinha? E chegando mais para os nossos tempos aqui? Não entrando muito a fundo, por exemplo, nessa parte meio histórica, porque o professor Fábio Darius, ele é professor de história e foi ele que escreveu mais essa parte histórica do capítulo, mas só para vocês terem uma ideia, como nós começamos falando do final do século XIX, que é onde entra ali realmente o período de início da Igreja Adventista, né, com Ellen White e todos os pioneiros da Igreja, naquele momento da história, os jogos que se chamavam de jogos eram jogos como jogos de roda, jogos de brincadeira física mesmo, e o que era também chamado de jogo naquela época, era quase um sinônimo, eram os esportes naquela época. Então, esportes e jogos, até mesmo
aí entrando para jogos de azar, como baralho e tudo mais, eram sempre a mesma conotação. Esportes ou jogos tinham o mesmo sinônimo. Então, quando Ellen White, até nos seus escritos, acaba falando um pouco contra alguns tipos de jogos ou o sistema de jogo que existe e tudo mais, é com relação a esse lado extremo do jogo. Um lado que às vezes podia estar em ambientes não tão agradáveis, como bares e tudo mais. No caso de jogo mesmo, de azar, que envolvia, quem sabe, ter o seu próprio salário do mês, que você teria jogando fora, e coisas assim do gênero, que poderia dar outras consequências. E o lado do jogo esporte, em alguns casos, ela não diria que ataca diretamente o esporte, depende. Ela falava muito sobre a questão da intensidade com que você vai praticar esse esporte. Só fazendo um parênteses, Gabs, no que você estava falando aí, porque a gente, Brasil é o país do futebol, né? E durante muito tempo, as pessoas usavam esse texto de Ellen White, que é uma escritora da Igreja Adventista do século XIX, como você falou, que ela estava falando, na verdade, do futebol americano, que é um esporte de muito contato, de violência em determinados momentos, e muita gente usava isso, né, tirando do contexto, e eu acho que é bacana, porque no programa de hoje, Bia, a gente vai pegar alguns textos, você vai citar alguma coisa, para a gente entender do que ela falava naquele contexto, mas qual que é o nosso contexto hoje? Do que dá para aplicar, o que ela falou e o que, na verdade, não tem nada a ver com a nossa realidade de hoje. Beleza, nosso convidado super especial, Gabas, ele que é colunista aqui do Plugados e Ligados. E ó, a Kathleen, a nossa repórter, foi lá no ambiente de trabalho do Gabas para saber como é que esse lance de jogos dele aí, né? Se ele gosta mesmo de jogos, se ele joga jogos de tabuleiro, analógico não, digitais e tal. E a Kathleen foi saber um pouquinho mais, vamos ver. E aí, gente, tudo bem? Eu estou aqui em Engenheiro Coelho, São Paulo, na frente da casa do Gabas, que você já conheceu aí, pra gente fazer uma visitinha, dar uma olhada na coleção de jogos dele, aprender mais um pouco sobre o assunto, né? Ficar mais íntimos. Vamos lá? Por que jogos de tabuleiro? Que eu não sei se é uma coisa assim tão comum hoje em dia, hein? Na realidade, eu comecei jogando jogos de tabuleiro, acho que como todo mundo, né? Com 18, 17 anos, jogando War, Banco Imobiliário, essas coisas assim. Talvez até um pouco antes, né? 12, 15 anos. Agora, o jogo de tabuleiro em si, faz mais ou menos uns 6 anos atrás que comecei conhecendo mais da atualidade desse mercado. Daí, então, eu fiquei mais assim, estupefacto com o tamanho da indústria, com a quantidade de títulos e tudo mais. E daí eu achei muito interessante, especialmente as duas grandes escolas de jogo de tabuleiro, os jogos europeus e os jogos considerados americanos. E é uma forma de diversão, né? Então eu uso muito mais por causa de eu poder jogar com pessoas. Em vez de nos jogos eletrônicos eu tinha mais essa relação só eu e o computador, quase, né? Então entre o videogame e o jogo de tabuleiro, você fica com o tabuleiro? Com certeza. Hoje em dia já faz bastante tempo que, assim, que eu não jogo jogos assim de eletrônicos. Enquanto a gente vai sentando, me fala que tipo de jogo é que você mais gosta, assim? O que te chama mais atenção no jogo? Eu gosto, acho que é meio progressivo, né? Você ir gostando de jogos de tabuleiro, você vai crescendo também. Então no início, obviamente, você acaba jogando muitos jogos de iniciantes, jogos que te iniciam ao hobby. Então são jogos mais simples, fáceis, mais que todo mundo gosta, temáticas mais abrangentes. E depois você começa entrando em temáticas mais específicas, como é o caso desse Agrícola. Agrícola é um jogo que nós somos fazendeiros no século XVI para XVII e nós temos que cultivar a nossa fazendinha, tendo criação de animais, vacas, porcos, ovelhas e tudo mais, e ainda cultivar grão e fazer pão e sobreviver. Nós temos que sobreviver durante 6 colheitas. Hoje em dia, os meus jogos favoritos são jogos chamados Eurogames. Eurogames são os jogos que eu mais jogo, que eu mais tenho. Também eu gosto de jogos americanos, que são chamados de Ameritrash. Os jogos americanos, eles são jogos com muita sorte, eliminação de jogadores. O tema é muito forte, você realmente sente que está jogando aquele tema. E quando a gente, por exemplo, se me interessei por esses jogos, como que eu encontro eles? Qual que é a faixa de preço? Hoje em dia no Brasil existem muitas lojas especializadas e principalmente livrarias, quase todas vendem. Uma média de preço de jogos ronda entre 150 a 300 reais. Essas são as médias normais de preço. E você falou mais que era de jogar em conjunto, né, com outras pessoas, mas e quem quiser jogar sozinho ou não tem companhia para aquela noite para jogar? Também existe. Eu já joguei algumas vezes jogo sozinho.
No caso do Galleries, ele tem um modo solo, nós jogamos sozinhos. No The Galleries, nós somos curadores de uma galeria, nós temos que gerenciar as nossas peças de arte, contratar artistas, expor ele na mídia, melhorar ele na mídia e vender a peça mais cara. Então, ele é um jogo que dá pra jogar sozinho. Inclusive, eu aprendi ele jogando sozinho, modo solo. Eu contra o sistema. E aí você gostou tanto que você criou um jogo, né? Que eu acho que tá ali. Exatamente. Eu tô criando alguns na frente do Excelsior, na parte de criação de jogos. Este jogo que tá aqui em cima é o meu primeiro assim que eu tô fazendo. Já faz 1 ano e pouco que eu tô fazendo. É um jogo que é baseado na Bíblia sobre a construção do santuário. Do tabernáculo, né? Então nós vamos construir o santuário cooperativamente. Você vai poder jogar entre 3 a 6 jogadores. Todos nós jogamos contra o sistema. Então esse é um jogo que justamente hoje eu vou começar as fases de testes. É um jogo assim bem sabático, né? Bem pro sábado, também. tarde com a família. Sim, ou um jogo até justamente para você instruir. Esse é o outro lado dos jogos de tabuleiro. Uma das grandes forças do jogo tabuleiro é você não só ter interação com mais pessoas, que isso eu acho muito importante, é muito bom, especialmente para pessoas mais introvertidas e tudo mais, mas também o aprendizado que vai por detrás do jogo. Eu acho que depois a gente ter uma noção boa, assim, dos jogos, da dinâmica, como é que ele funciona, esse mundo, que às vezes é desconhecido para muita gente, né? Inclusive para mim. Sim, claro. A gente te agradece muito, obrigada por ter aberto a sua casa, mostrado tudo pra gente. Agora, só partir pro abraço, comprar o seu jogo aí e começar a chamar a galera para jogar em casa. É isso aí, Kathleen. Muito obrigado pela matéria. Kathleen sempre trazendo muita coisa boa aqui pra gente, viu? Olha, presente aqui no Conexão, você sabe que todo programa você pode ganhar o nosso presente, o nosso estudo bíblico. Eu vou mostrar aqui para o meu amigo William. Você vai entrar em contato com a gente agora. O endereço está na sua tela, você entra lá, faz o seu cadastro e você vai receber na sua casa. Se você não tem internet, por acaso você não tem internet, que é muito difícil hoje em dia, você pode adquirir pelo seu telefone também. Liga pra gente, operadora 12 2127 3121. 2 minutinhos e a gente já está de volta. Esse é o Conexão Jovem, um lugar onde você tem voz e tem vez. Que massa que você está com a gente. Obrigada pela sua participação de sempre. Você sempre é muito, muito, muito bem-vindo aqui no nosso espaço, tá bom? facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Esse é o nosso Facebook. E o nosso Instagram, você já conhece também, está aparecendo na sua tela. @PGConexão, tá bom? Olha, daqui a pouquinho tem quadro especial para você, mas antes eu quero reapresentar aqui o nosso convidado. O nosso convidado especial de hoje você já conhece, é o Gabas, Gabriel Ferreira. Ele que está aqui com a gente, falando sobre tecnologia, sobre jogos. O Gabas tem mandado bem aqui, a galera tem gostado muito do seu quadro, viu? Bom, muito bom. Prazer poder ajudar, né, nessa área. Plugados e ligados aqui no Conexão. Ó, a gente está no bloco anterior. A gente estava falando de Ellen White, nossa, porque o Gabas citou várias vezes, né? Uma escritora do século XIX e tal, pioneira da igreja, e ela falava isso sobre os jogos e tal, nesse contexto. Aí tem gente que pode perguntar, poxa, mas espera aí, essa mulher manda na igreja? Quem é essa Ellen White e tal? É uma escritora que, de fato, nós respeitamos muito, mas nós seguimos o que está na Bíblia. E os escritos dela, que, aliás, são várias páginas, ela está segmentada ali, embasada, melhor dizendo, na Bíblia. Então, nosso foco sempre é a Bíblia. E aí, então, há esses complementos e esses escritores que nos ajudam a dar mais entendimento aí na palavra, tá bom? Se liga a geração com Sidney Oliveira. Daqui a pouquinho tem mais bate-papo. Oi, pessoal do Conexão, tudo bom? Deixa eu perguntar uma coisa. Você segue alguém nas mídias sociais? Sabe aquela pessoa que o tempo todo você está seguindo? Você curte todas as fotos dela? E eu não estou falando daquele colega seu, daquela pessoa amiga que você gosta muito. Não, eu estou falando daquela pessoa que você nunca viu. Aquela pessoa que você conheceu nas mídias sociais porque ela faz viagens maravilhosas, ela come comidas muito deliciosas, cada prato maravilhoso. Você segue algum desses influencers? Esse é o nome, olha só que profissão interessante. Eu tenho conversado com alguns jovens e eles têm dito para mim, eu quero ser influencer no YouTube, eu quero ganhar dinheiro nas mídias sociais. E sabe o que acontece?
a gente começa a ver dois comportamentos. O primeiro é esse, a gente começar a seguir sem mesmo conhecer a pessoa. A gente vai seguindo, vai vendo ela postar os vídeos, as fotos. Em algum momento a gente se sente a melhor amiga da pessoa, a gente se sente íntima da pessoa porque a gente participa da vida dela. E sabe o que acontece? Ela não conhece você e nunca vai conhecer você porque a vida não é assim, não é feita desse momento. Inclusive, tem muitos influencers, eu não sei se você já percebeu, mas tem muito influencer que prepara aquela cena que ela está mostrando. Não é raro acontecer do influencer mostrar um prato bonito num lugar maravilhoso, com aquele pôr do sol, e, na verdade, aquilo é no quintal da casa dele, que ele montou o cenário e pronto, ficou muito bonito, e ele fala, estou aqui. Ou, às vezes, ele fala que participa de um negócio muito bacana e não é a verdade, porque na verdade ele só está querendo dar o check-in naquele lugar. Então fique atento com o seu influencer, hein? Tenta entender qual é a capacidade dele ser verdadeiro e autêntico naquilo que ele está colocando. Mas isso é uma questão. A outra, será que eu posso ser um influencer? Você deseja ser um influencer? Eu não sei se você percebeu, mas a gente tem o nosso Ibope nas redes sociais. Você às vezes coloca alguma coisa na rede social e volta lá para ver quantas curtidas teve. Se teve um número normal de curtidas, ok, é mais ou menos assim que a minha curtida tem. Sei lá, você tem 30 curtidas, ótimo, legal. Agora, você já percebeu que quando tem muita curtida a gente fica com o ego bem escovado e a gente se sente meio subcelebridade? Às vezes dá aquelas 200 curtidas. Pronto, você acha que agora virou influencer. E sabe o que você faz? Você repete os posts parecidos com o último que deu muito. E você fica deprimido quando não curtem tanto. Está na hora da gente começar a prestar atenção que ser influencer está muito mais no contato com as pessoas e principalmente na verdade que você publica. Se você quer ser um influencer de verdade, lembre-se de ser autêntico nas redes sociais. Uma coisa interessante é que influência normalmente gera influência. Então, tirar foto com aquela pessoa famosa vai ser legal porque vai te gerar influência. Mas, para ser sincero, só generosidade e autenticidade gera credibilidade. Lembre-se disso. E a gente se encontra nas redes sociais. Valeu, pessoal. Tchau. De volta aqui no seu programa Conexão Jovem, hoje falando a respeito de games. Você gosta de games? Entra lá na nossa página, no nosso Instagram, no nosso Facebook, compartilha com a gente, diz lá qual jogo você gosta, o que você gosta de jogar, não é mesmo, Bia? Opa! Eu gosto do nosso amiguinho. Você gosta? É. Eu tava aqui, ó, só pra deixar claro, depois as pessoas vão achar que eu tava jogando mesmo, viu, Bia, no início do programa. Era só uma brincadeira. Era brincadeira, Era só brincadeira, era. Ah, que depois... Mas também não tinha problema. Não, ou tinha, não sei, né? O que a gente vai discutir. Pois é, e é justamente por isso porque as pessoas demonizam, Bia. Demonizam hoje os games, Gava. Por que que existe essa visão? Muitas vezes, assim, a pessoa... eu dei um PlayStation pro meu filho. A galera, nossa, mas que é isso? Isso é um brinquedo do mal, você não pode dar isso pro seu filho. Ou até as pessoas que falam, eu gosto de videogame, o cara já olha assim, poxa, você perde o dia inteiro jogando, como que é isso? Fica matando gente, sei lá. Por que que as pessoas têm uma visão um pouco distorcida a respeito dos games? Tem ou não tem a ver? Olha, eu acho que uma das coisas que também é falado no livro, em outros capítulos, é que, inclusive o Rodrigo Folles, que já esteve aqui no programa, falando também sobre o capítulo dele, ele fala que não é que existe uma ciência boa e uma ciência má. Existe um cientista bom ou um cientista mau, no caso com índole boa ou índole má. Então, claro que tudo você pode levar para um lado. Tudo bem, uma PlayStation, você pode ficar só jogando jogos que não vão te trazer nada de bom para a sua vida, ou jogos até que têm temáticas que realmente você vai estar assaltando, roubando, matando e tudo mais. Por que você tem que gastar o seu tempo assim, dessa forma, né? Daria para jogar alguma outra coisa um pouco mais interessante, construtiva, que realmente te ensine outras coisas, né? Dá até para ensinar valores, dependendo do jogo que você joga, você aprende valores, aprende princípios e tudo mais. Mas acho que parte um pouco disso. As pessoas tendem a ver só um lado da moeda, né? Em vez de ver os dois lados, que realmente dá para usar para o bem e também dá para usar para o mal. É só uma questão de conhecimento, né? Bom, é interessante essa pergunta que o Chapolin fez, de demonização e tal, porque a gente entra naquela coisa assim, é pecado e não é pecado, né? Justamente. E eu acho que você já até respondeu um pouco disso, de que depende,
Depende, né? Na verdade, é você que vai escolher que tipo de jogo. Eu posso estar né? jogando eternamente The Sims, o jogo mais simples da face da Terra, ou então um campo minado, né? Que todo Windows da vida tem um campo minado lá. E eu gasto horas e horas e horas naquele jogo. Meu, onde é que está sendo gasto meu tempo bem? Num jogo que é simples, com nada demais, mas eu estou quase sendo um pecado, né? Perante o meu tempo, perante... Eu estou, por exemplo, posso até estar roubando o meu trabalho, estou gastando o meu tempo de trabalho jogando esses jogos em vez de estar trabalhando. Estou roubando o meu trabalho, meu chefe. Então o problema não está com os até jogos, o mandamento né? não roubarás vai além do que você O problema não está, então, necessariamente com os jogos, mas sim com a pecinha atrás dos jogos. O que é interessante, você falou do The Sims, né? Que é um joguinho simples, aparentemente, mas esse joguinho provocou uma briga entre eu e um amigo meu no colégio interno, porque ele é o que é o The Sims? É um jogo de simulação, você cria uma vida, uma família ali, e ele entrou no meu jogo e roubou a minha esposa do meu jogo. Isso foi um motivo de uma discussão muito grande, viu, Galo? Se já roubar a esposa na vida real, já dá? Já é difícil. Trabalhamos aqui juntos ainda mais hoje em dia. Isso? Não vou citar nomes para não expor a pessoa. Brincadeira, hein? Brincadeira, Bia, é uma falta de respeito com o amigo. Olha só. Mas, Bia, só complementando essa questão, é que você falou do pecado ou não pecado, né? Porque muitos temas que a gente aborda aqui no Conexão, na vida real, as pessoas elas querem, na maioria das vezes, uma resposta. Não, isso pode. Elas querem, por exemplo, hoje, sair do programa Conexão, elas querem que a gente dê uma resposta assim, não, você pode jogar videogame. Não, você não pode jogar videogame. Mas o que eu acho que a gente tem que ensinar as pessoas, como a gente falou no início, e esse é o objetivo do Conexão, é fazer as pessoas pensarem e entenderem o que é, na verdade, bom ou não é bom, porque nem sempre vai ter alguém para dizer isso é bom, isso não é bom. Até porque a salvação é individual, a gente precisa aprender a pensar sozinho, né? Só uma reflexão a respeito dos temas, porque acho que é interessante isso. Muitas vezes as pessoas querem algo pronto já, né? Exatamente. E essa não é a discussão aqui hoje, se pode ou não pode, mas abrir um pouco mais a nossa cabeça sobre os games. Aliás, quando a gente fala de games, a gente tem a tendência de imaginar que é só videogame. Sim, claro. Mas não é só isso. Na realidade, existem 3 grandes, vamos dizer assim, grupos de jogos, né? Você tem os jogos analógicos, que são jogos que vêm, por exemplo, os jogos clássicos analógicos, seriam jogos, por exemplo, desde 3.500, quase 4.000 anos atrás, como um jogo chinês chamado Go, que é de pecinhas, tipo damas e tal. Tem o xadrez também, que é na mesma vibe de jogos antigos, clássicos, que xadrez tem mais ou menos 1.500 anos atrás. E daí você tem os jogos também analógicos modernos, que desde os anos 30 para cá, 1935, com o Monopoly, Banco Imobiliário, né? Conhecido aqui no Brasil como Banco Imobiliário. E depois, a partir de 95, com jogos mais recentes, como Catan e todos os outros mais que vão vindo, Carcassonne, Ticket to Ride, mais recentes, faz um pouco mais de 10 anos atrás. Então, são 2 tipos, esses jogos analógicos, os clássicos e os modernos. Aí você ainda tem os jogos que seriam os jogos digitais, né? Onde entra, então, a partir da década de 50 já começa um embrionário, e daí a partir dos anos 80 começa deslanchando, assim, com os fliperamas, videogames, consoles e tudo mais. Até hoje, que hoje em dia até tem celulares, iPads e mais dispositivos ainda que trazem outras facetas dos jogos digitais, né? E depois ainda tem os jogos pervasivos. Os jogos pervasivos são jogos que vão misturar essa tridimensionalidade do mundo, onde estamos misturando o físico com o virtual. Como o caso do grande falado Pokémon GO, que saiu ano passado, foi aquela febre toda, e alguns outros jogos estão surgindo, que são jogos que misturam, né? Então existem esses 3 grandes tipos de jogos. Isso porque hoje, quando você fala em jogo, como é diferente de antigamente, existe uma cultura por detrás disso, existe todo um mercado por detrás de jogos. Então dá para você classificar assim. E você, quando falava jogos, antes você pensava, jogos também de esporte, jogos de futebol, jogos não sei o quê. Hoje em dia, quando você fala jogo, praticamente você pensa nesse lado de jogos, desse tipo de diversão, que você está em grupo ou em pessoas, mas ou analogicamente ou digitalmente, não jogando futebol, jogando basquete, vôlei e tal. Isso você chama hoje em dia de esporte, propriamente, né? Fica mais com o nome de esporte. Massa. Você citou um negócio legal que é a realidade virtual hoje aí, né? O Pokémon GO do ano passado foi uma febre. Aliás,
Nunca joguei isso. Não, eu também não, mas desperta até a curiosidade, né? Porque ver aquele monte de gente correndo com o celular, assim, para fotografar e tal, enfim. É justamente uma experiência diferente, né? Não tem quem não queira experimentar coisas diferentes para ver qual é a E esse graça. lance da realidade, tipo, eu né, estou fazendo parte do jogo. Isso é muito louco, né? Como é que está esse mercado? Como é que a tendência desse lance virtual? A gente pode esperar isso? Esse é o futuro? Com certeza, esse é o futuro. Ainda mais os jogos, eles acabam ajudando, não digo até ajudando, mas é quase uma mão, uma via de duas mãos, né? Entre jogos e cinema e tecnologia audiovisual e tudo mais. Então, às vezes o que você acaba tendo de progressos nos jogos acaba se refletindo em outros lados da cultura pop, cinema, televisão e tudo mais, ou vice-versa, o que começa sendo usado em televisão passa indo para os jogos. Então, hoje em dia já estamos passando, né, da febre do cinema 3D, mas já tem jogos 3D, você usa óculos, você joga em casa, tem todos os sistemas de 3D e tudo mais. Cinema 4D já, né? E já começa tendo agora, a partir do cinema, e logo em jogo deve acontecer isso, começa tendo pesquisa já para a criação do filme 3D sem óculos, sem nada. Então, provavelmente daqui a um tempo, até pouco tempo, um ano, menos de um ano, quem sabe, vamos ver por aí o primeiro filme que é 3D, mas que você não precisa de óculos. E isso vai passar para tudo. Imagina no celular 3D sem óculos, no celular. Vai ficar... Não dá para saber como é que vai ficar, né? Mas o futuro tem muita coisa ainda para revelar. Com relação a isso também que a Bia está falando, e futuro também, não só na questão 3D, e a gente está especificamente agora falando em jogos, os eletrônicos, né? Fugindo dos tabuleiros, o que a gente está acostumado. Mas porque hoje em dia é meio que já tem esses e-sports, né? Que são os esportes eletrônicos. Exatamente. Hoje tem muita criança, Bia, que no país do futebol, o cara quer crescer e se tornar um jogador de futebol, mas nos games. Justamente. Tá uma loucura isso, né, Gabas? Coreia do Sul é um dos maiores países que forma gamers e tem concursos de milhões de dólares. Tem estádio que lota com mais de 50, 60 mil pessoas para assistir o jogo entre as equipes. Justamente, os gamers são mais reverenciados do que os jogadores de futebol da seleção nacional. Por exemplo, tem mais fãs, tem mais salário até do que os jogadores de futebol, né? Loucura isso. Até essa mistura da realidade com virtual. Dos jogadores brasileiros que tem hoje aqui, nenhum tomou de 7-0 da Alemanha ainda. Então, acho que por isso até que a galera os jovens querem mais ser jogador de videogame que... Agora, Gabas, isso não é assustador, assim? Tipo, a gente está falando de uma realidade virtual que reúne 60 mil pessoas. A galera não está numa outra sintonia, assim? Os jogos não estão fazendo a nossa cabeça, assim, para um outro lado negativo? Eu acho que, claro, nós até podemos sempre pegar para o lado do tal exagero, né? De nós estarmos muito indo para isso e não sairmos disso, ou vermos o benefício disso, por conta do malefício que tem, das horas gastas e da juventude desperdiçada na frente do computador e tudo mais. Mas, em geral, essa é a tendência cultural, vamos dizer assim, do tipo de mundo, no momento do mundo onde nós estamos hoje em dia, né? Então, as coisas levam o seu tempo a acontecer. Então, antigamente, talvez existiam mais problemas em pessoas que só ficavam lendo e, sei lá, fazendo outro tipo de atividade de entretenimento, de recreação, né? Hoje em dia, a recreatividade, a parte de recreação e divertimento está muito nessa parte digital, está muito no iPad, no iOS e tudo mais, Androids e computadores e qualquer tipo de tecnologia que haja, né? Porque é o momento, nós estamos numa revolução, na quarta revolução industrial, vamos dizer assim, de tecnologia, de robotização das coisas e tudo mais, que talvez estamos perto da quinta revolução industrial. O que será a quinta? Será uma coisa de inteligência artificial, onde a máquina vai ter sentimento ou não? Então, estamos indo, né? Então, não tem como querer parar esse comboio, né? Já diria o John Mayer, né? Não dá para parar esse trem. Não dá para parar esse trem. É engraçado, Bia, que eu fico imaginando, assim, no passado, quando surgiu a escrita, né? Os livros ali, a mãe olhava para a criança lendo o livro... Esse menino não sai desses livros, o que vai ser da vida? Depois vem a televisão, esse menino não sai da televisão. Agora os videogames, esse menino não sai do videogame. Então, a gente Quem dera ficasse lá nos livros. Quem dera, pois é, Bia. A gente está vivendo, né, nessa época de transição, como você falou, e é até legal, porque a gente está presenciando, né, como se fosse uma ruptura, né, daquilo que a gente conhecia no passado. Existem até pesquisas que dizem que a maior parte das crianças que estão nascendo hoje, minha filha, sua filha, elas vão trabalhar... Só uma, né? Por enquanto.
eles vão trabalhar em profissões que ainda nem existem. Exatamente. Então pensa, não tem como... Ocupação profissional, você pega 40 anos atrás, a gente tinha 50 principais. Hoje existem mais de 2.500 ocupações profissionais, né? Então, enfim, tem bastante coisa. Bom, você pode continuar participando com a gente através das redes sociais, já que a gente está falando de conectividade aqui também. Aliás, hiperconectividade é uma palavra aí que tá em voga, a galera tá falando bastante, que é esse lance da realidade virtual também. Será que as máquinas vão dominar o mundo, né? Tem uma teoria aí muito louca aí, né? Sobre a hiperconectividade também. Enfim, é tema para outro programa, mas você está participando com a gente falando sobre games. E aí, você gosta de jogar games? Você já jogou um game assim que você, nossa, eu aprendi tanto com esse game, foi tão legal, e eu indiquei esse game para outras pessoas? Ou não, Bianca, eu parei de jogar tal coisa porque não estava me fazendo bem, minha cabeça não estava legal. Você pode escrever para a gente, contar sua história, sua experiência, beleza? facebook.com/Conexão Jovem Oficial, nosso Insta, @PGConexão. A gente vai para um rápido intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre games. Será que eles ajudam, atrapalham? E você participa com a gente. De volta com Conexão Jovem, um lugar onde você tem voz e tem vez. Uma pausa aí no seu jogo, presta atenção aqui. Tem dica especial no comecinho desse bloco com SOS Moro Sozinho. Hoje, assim, uma receita daquelas. De volta aqui no seu programa Conexão, hoje falando a respeito de games, não só videogames, games no geral. Games no geral. Eu já falei qual que eu gostava do The Sims na época da faculdade. E você, qual jogo você gosta? Bia, qual você gosta? Você tem cara de que gosta de, deixa eu chutar aqui, imagem e ação. Gosto, adoro imagem e ação. Aliás, brinco bastante com os meus sobrinhos. É? Bastante. E assim, não necessariamente o tabuleiro, às vezes eu escolho palavras ali para eles adivinharem, tá? Bem legal. O lance da mímica, o seu esposo Kiko, qual que ele gosta? Ele gosta de imagem e ação também. Ele joga pouco videogame, assim. É, engenheiro. Cara, é outra cabeça, Gabas. Não, imagina. Aliás, conheço muito engenheiro que manda muito no videogame. Hoje todo mundo, né? Gabas, você tem cara de War. Gosta de War? Olha, o War é um jogo meio estratégico, mas de eliminação de jogadores, dá um pouco de treta, né? Eu não gosto muito de jogo de treta, eu gosto mais de um jogo que é mais de você pensando, fazendo a sua estratégia e tal. Então eu gosto de jogo cooperativo também, que todo mundo joga junto para tentar ganhar um objetivo. Dos jogos de tabuleiro, eu gosto mais dos tipos de jogos que são os europeus, então. Chamam-se jogos europeus ou jogos americanos. O War é um tipo de jogo americano. Que é de treta, é dados, é sorte, é eliminação de jogador, rir da cara do outro, e manda ver. Os jogos europeus é mais estratégia, eu na minha, eu vou ganhar até o final, ninguém vai me eliminar, eu vou fazer a minha estrada. Então você fica mais na sua. Eu gosto desse tipo de jogo um pouco mais... Tem um agora, falando desses de tabuleiros, né, que se chama, que eu gosto muito, chamado, não sei se é europeu, Scotland Yard. O Scotland Yard, ele é uma mistura de jogo euro com jogo americano. Ele é um pouco euro, sim. É muito bacana. Muito bom, e já teve há um tempo no Brasil. Acho que está vendendo ainda. Mas eu nunca consegui descobrir quem matava e quem não matava lá.
Ô, Gabas, a gente falando aqui do que gosta ou não de jogar, chega muito naquela questão de divertimento e recreação, onde começa um e termina outro. Existe essa dicotomia entre os dois? Há bastantes anos atrás, né, no caso até no final do século XIX, essa diferença entre diversão e recreação era bem nítida. Justamente porque não existia um mercado tão grande, uma indústria tão grande. Era um negócio assim, do tipo, diversão muito louco e tal, não sei o quê. Desperdício do seu tempo, do seu dinheiro. E a recreação era legal. Assim, recreação é saudável, é salutar. Essa era a ideia, né? Essa era a ideia. Hoje em dia, se você vai até no próprio Wikipédia da vida ou qualquer dicionário digital que tem, você vai ver que recreação é divertimento. Recreação é um momento que você está usando o seu tempo livre para ter um momento de diversão sua que acaba sendo igual a divertimento. É justamente hoje em dia a mesma coisa. Claro, existem tipos então de recreações e divertimentos diferentes, né? Mas o sentido da palavra hoje em dia está mais, vamos dizer, misturado, não está tão separado quanto antes. É mais por aí. É legal a gente entrar nessa questão, porque tem gente que fala que, sei lá, o jogo é desperdício de tempo e tal. Não, e de fato é, gente, com qualquer outra coisa, com livro, com filme, com revista, com qualquer coisa. Até essa ideia de que o cristão não pode se divertir. Se divertir. Tem muito essa ideia. Exatamente, né? A mente vazia, né? A Mari está falando aqui, a nossa produtora. E a gente tem esse muro, a gente acaba construindo um muro e falando, não, peraí, eu estou me divertindo. Pode nem dar risada, pode nem dar risada, né? E não é bem isso, né? E aí, nesse terceiro bloco, já que a gente está falando desse contexto cristão, eu queria entrar basicamente nisso, que é os games e o evangelho. A gente tem um papel principal, Gabas, como jovens cristãos, de sermos pequenos cristos nessa terra. Já que a gente fala que é cristão, então nós somos Cristo nessa terra, né? Dá para encaixar games dentro dessa coisa de evangelho? Ou são coisas totalmente diferentes? Tipo, não, Bianca, o game são para diversão, o evangelho é evangelho, né? Outras ferramentas para levar Jesus para as pessoas, ou não? Os games também podem usar. Com certeza dá, com certeza dá. O problema só é ter pessoas que sejam criativas e que queiram usar os talentos dela para esse sentido. Esse é um grande problema, de você querer fazer isso para ajudar o próximo e tudo mais. Às vezes, a pessoa pensa que não, eu acho que vou ser melhor se eu for bater de porta em porta e colportar, do que ficar gastando meu tempo criando jogos, já que eu gosto de jogar tanto, mas isso aqui eu vejo como passatempo meu, não como um método de criar coisas. Então, falta um pouquinho aquele espírito empreendedor de vamos fazer alguma coisa disso que eu gosto. Eu quero, então, criar um jogo para que alguém jogue. Então, eu conheço pessoas, amigas minhas, que do nada pegam uma folha de papel, já criam um jogo ali e já está jogando. E outras pessoas que têm uma dificuldade enorme de criar algum tipo de jogo, até mesmo de brincar com os filhos, não sabem nem por onde começar. Então, depende muito da sua criatividade que você tem. Mas dá para fazer jogos que passem, pelo menos, um conhecimento bíblico, conhecimento do que é o cristianismo, e que, pelo menos, esses jogos sejam um iniciador de conversa. Um jogo que te faz falar, mas a Bíblia era assim, o Antigo Testamento era assim, assado, então era isso que queria dizer com a criação e tal, eu não sabia que era isso. Dá para ter jogos assim, existem vários jogos assim, tanto digitais quanto analógicos, mas é como eu já te falei, não é a maioria. A gente tem alguns exemplos assim, você podia citar? No caso, por exemplo, dentro dos jogos analógicos, para você ter uma ideia, existe um site, uma base de dados na internet chamada BoardGameGeek.com. É a maior base de dados de todos os jogos analógicos que existe. Você encontra desde os jogos da Estrela, que foram lançados aqui no Brasil, aos jogos analógicos que foram lançados 3.000 anos atrás, qualquer coisa. Modernos e antigos tem de tudo. Americanos, qualquer lugar do mundo tem. E lá, nessa base de dados, eu fiz um levantamento junto com o professor Alain Novaes, do NASP também, que mostra que dos, sei lá, centenas de milhares de jogos que tem lá, menos de 100 são jogos com fundo cristão. Eu não digo bíblico ou sei lá, mas... Denominacional, cristão. Denominacional cristão, assim, em geral, né? Não é alguma denominação dentro do cristianismo, mas de fundo cristão. Menos de 100 jogos, menos de 100 jogos. E para você ter uma ideia, todo ano acontece na Alemanha... Isso no mundo todo? De vários? De todos os que já existiram. Uau! Todos os que já foram feitos até hoje, para você ter uma ideia, menos de 100. Sendo que todo ano acontece na Alemanha, na cidade de Essen, uma feira chamada Spiel. A feira Spiel 2017, que vai acontecer agora
esse final de ano, sempre lança, no mínimo, 1000 jogos novos. Uau. E desses 1000, sei lá, 10 são cristãos? 5? Ou 2? Tem ano que às vezes nem se lança nada com fundo cristão. Ou tem anos até que lançam jogos com o nome de Arca de Noé, mas não tem nada a ver com Arca de Noé, por exemplo. Então, não deixa de ser um nicho super fácil de ser explorado ou de entrar em mercado, se você quer ganhar dinheiro com isso ou não, ou então de realmente evangelizar, usar isso para esse fim. Porque tem muito espaço, muito até espaço. pegar essa onda, né? Com a galera... Se existe telenovela um monte agora, né? Que é a febre grande das telenovelas, são as telenovelas bíblicas, né? Então imagina se não tem espaço para os jogos bíblicos. E a gente estava falando sobre essa interação do virtual com o real e tal, o nosso envolvimento com o jogo, o storytelling, né? Que é você se envolver ali com o processo do jogo, não é nem chegar lá, zerar o jogo, Justamente, é você ter igual essa experiência. ao ler um livro, né? Hoje em dia o jogo está muito igual a ler um livro. O que interessa é a jornada da leitura, é a jornada do jogo, não é você zerar o jogo. Porque quando você zera o jogo ou zera um livro, você quer começar o outro logo. E hoje em dia os jogos até são assim, são jogos de 20, 30 ou 40 horas no máximo, que você joga e termina o jogo. Antigamente você tinha aqueles jogos sem fim, né? Super Mario, que você ficava meses e nunca chegava no fim do jogo. Olha, eu tinha um atalhinho lá que ia rápido, hein, pro final lá, só pra eu ver aquela princesa lá. A Bia vai divulgar pra gente depois aí, Gabas. E hoje essa vibe do jogo que você tem uma jornada, você realmente consegue passar um conceito, você consegue passar uma história, você consegue tentar passar um conteúdo, né? E você quer conteúdo maior, mais rico do que a Bíblia? Tipo, são tantas jornadas, são tantos personagens, tantas histórias, tantos enredos, tantas fases. Meu, é fantástico. Acho que tem muito, como você falou, é um mercado muito amplo, dá para você explorar muita coisa de maneira criativa. Você vai com certeza conseguir atingir muita gente aí, né? Só explicando um entre parênteses aí, no NASP, esse livro foi feito por causa de um grupo de pesquisa chamado Excelsior, que é dirigido pelo professor Alan Novaes, que é doutor, né? E daí, dentro desse grupo de pesquisa, nós temos várias linhas de pesquisa e uma delas é a área de jogos digitais e analógicos. E daí, eu próprio estou fazendo um jogo, o Alan está fazendo um outro jogo. Que legal. E um outro amigo nosso, que é amigo nosso do condomínio, nem sequer é adventista, mas é cristão, muito amigo nosso, joga com a gente sempre também está fazendo vários jogos, todos eles cristãos, com algum fundo cristão, alguma temática. O meu, por exemplo, é sobre o povo de Israel quando teve que construir o santuário. Então, no jogo que eu estou desenvolvendo ainda, estamos na parte de protótipo já fiz as artes, estamos fazendo playtest agora, já estamos na segunda versão de protótipo, ainda vai ter pelo menos mais umas 20 pela frente, com certeza. Mas no meu jogo nós somos construtores e nós temos que ter os recursos para poder construir as 9 etapas, as 9 conjuntos de componentes que fazem o santuário para nós ganharmos o jogo. Se nós, durante as 9 etapas, que são tipo os 9 meses que demorou para a construção do santuário, 6 meses para a construção, 3 meses para a montagem, perante a Bíblia e o Espírito de Profecia. Eu já fiquei curioso. Trouxe um protótipo aí para eu jogar? Eu não trouxe protótipo, mas teve na reportagem da Kathleen também. Olha aí. Mas, justamente, se nós em 9 turnos não ganharmos, e é cooperativamente, porque eu não quero te derrotar. Nós somos todo mundo da tribo de Israel. Eu não estou querendo estragar a sua construção. Não, ele não vai conseguir construir o propiciatório. Eu vou construir o altar antes. Não. Então, nós cooperativamente temos que construir a ordem do dia. Nós temos que construir isso naquele turno. Se nós conseguimos passar os 9 turnos, ganhamos, todo mundo em conjunto. Então, é um jogo que você que você vai acabar aprendendo? Você vai acabar aprendendo quais eram os materiais usados na época, quais eram os mais raros, os mais difíceis de ter ou não. Você vai os utensílios que foram realmente construídos. Propósito. Você vai querer saber por que tinha aquele utensílio, para que servia. Você vai realmente pegar na Bíblia e ler mais sobre isso. Legal. E o santuário, que eu acho que vai ser um jogo super bacana, porque o santuário é a principal doutrina da Igreja Adventista, é uma doutrina distintiva que só a gente tem como denominação religiosa. Com certeza. Muito bacana. Muito bem, a gente tem 1 minuto e eu queria rapidinho, Gabas, que você falasse dos custos disso. Eu quero montar um jogo. Não, legal, achei massa, eu quero e tal, mas, na boa, tô zerado de grana, programação é super cara, esses negócios de protótipo aí que o Gabas está falando, não tem dinheiro. Olha, para você ter uma ideia, eu jogo jogos desde, sei lá, 6, 7 anos de idade, joguinho de computador, joguinho de grupo, um monte de coisa assim, e eu não tive nenhum estudo para
poder fazer esse jogo. É só simplesmente jogar e ver os outros e pegar um livro ou dois que custa 30, 50 reais, dar uma lida, se fica por dentro das mecânicas e daí você começa testando. O que interessa é começar. Se você vai para analógico ou digital, vai depender. Hoje em dia, tantas ferramentas gratuitas como o YouTube carregado de aulas de programação e tudo mais estão à disposição, vai te fazer, assim... Abrir a cabeça, abrir a cabeça. Vai te fazer abrir a cabeça, com certeza. Para você poder começar. O que interessa é você querer começar. Né? É como eu falei, falta um pouco daquele espírito empreendedor. Vamos gastar, em vez do tempo de ficar só jogando, vamos fazer alguma coisa com esse tempo. Fazer acontecer, criar, né? Bom, e um cara que gosta também de games, de criatividade, é uma pessoa assim diferenciada, é o nosso amigo pastor Marcelo Rezende. Diz aí, pastor. Tudo bom, pessoal? Mais uma vez eu fico muito feliz de receber vocês aqui na minha casa em São Carlos, de ter vocês ligados aqui no Conexão Jovem, participando do nosso bate-papo, formando suas opiniões sobre os assuntos que são apresentados, concordando ou não sobre aquilo que a gente tem discutido aqui. O fato é que você está junto com a gente e a razão de tudo que a gente faz aqui exatamente é poder alcançar você com os assuntos que dizem respeito ao nosso dia a dia, com coisas que são atuais. Aquilo que a gente vê sendo discutido nas redes sociais, aquilo que faz parte da vida, não é mesmo? E a minha preocupação aqui no final de cada programa é enxergar a nossa realidade do ponto de vista bíblico e atualizar a mensagem do Evangelho para o nosso dia a dia. E o tema que a gente tratou hoje aqui não podia deixar de ser mais atual, que diz respeito aos jogos, aos videogames, aos games, a gamificação da realidade. Eu quero deixar bem claro aqui, em primeiro lugar, que não há problema nenhum em você procurar se distrair, descansar a sua cabeça, você procurar alguma forma de você aliviar o seu estresse, de você ter um momento para você interagir com as pessoas. E geralmente os jogos, não só os videogames, os jogos, eles sempre foram utilizados para isso, desde a antiguidade até os dias de hoje, como uma forma de distração, de interação, de lazer, de descanso mental e físico também da nossa realidade. Utilizar algo para esse tipo de fim não é errado, não é problema. O grande problema é quando a gente foge da realidade através dos nossos lazeres, através daquilo que a gente faz. É quando a gente procura uma fuga, quando a gente procura assumir uma personalidade que não é nossa. Quando você entra num ambiente virtual onde tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você realiza ali, tudo aquilo que você desempenha ali, não corresponde com aquilo que de fato você é, e aquela virtualidade se torna o foco principal dos seus objetivos. Aquilo nutre certas necessidades, certas carências dentro de você. Esse é o grande problema. Por quê? Porque isso vai denotar uma fuga real. Isso vai fazer com que você prefira muito mais aquilo que você controla, porque naquele ambiente você vence, você conquista, você é o vitorioso, e muitas vezes os objetivos finais que você alcança através da proposta que esses jogos oferecem para você vão mostrar certas áreas do seu caráter ou alimentar certas áreas do seu caráter que não condizem realmente com aquilo que é bom para a nossa vida. Esse é um grande problema dos games. E você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Estou mostrando a minha preocupação, em primeiro lugar, com o tempo de exposição a esse tipo de ambiente e com o conteúdo que a gente joga, com os valores que são muitas vezes mostrados e alimentados nesses jogos. Esse é o grande problema. Usar um game, distrair, brincar, descansar, não é problema nenhum. Mas que tudo isso seja feito de acordo com aquilo que é bom, daquilo que é justo, daquilo que alimenta realmente o nosso espírito de acordo com o Evangelho, tá bom? Pense nisso. Um abraço para todos vocês. Valeu, pastor Marcelo. Final de mais um programa. Gabas, olha, você trouxe informações aqui muito bacanas pra gente. De fato, eu acho que o game... Acho não, tenho certeza que o game é uma ferramenta, assim, pra gente levar Jesus para as outras pessoas. A gente tá numa vibe, numa geração super criativa, hiperconectada, super antenada. E essa galera, essa moçada pode colocar os parafusos aí para funcionar, para levar mensagens especiais de uma maneira diferente para uma galera também que não conhece Jesus, né? Eu acho que esse é a nossa maior motivação, né? Eu queria te agradecer, parabéns pelo livro, obrigada pela sua parceria de sempre aqui com Conexão. Prazer poder estar aqui com vocês, falando do livro, falando desse assunto que é um assunto que não tem como não viver nessa geração nossa, assim, né? De 30 anos para trás, desde que nós já nascemos, já existiam os jogos. Então, nós estamos nesse meio. Então, é um prazer poder falar sobre isso. Obrigada, viu? Chapa, valeu. Isso aí, Bia. Até o próximo Valeu. Conexão. Tamo junto. Agora você pode continuar ali, tá? Bom, vou encerrar a fase aqui. Obrigada a você aí de casa pelo seu carinho. Até a próxima.